Oi pessoal, meu nome é Daniela. Eu resolvi fazer esse canal para relatar o meu parto. Eu tive um parto prematuro, a minha filha nasceu de 31 semanas, né, quando eu completei 7 meses de gestação. Uma das causas de partos prematuros hoje no mundo é a pré-eclâmpsia. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava com 24 semanas de gestação, eu fui numa consulta de pré-natal, normal, com o meu obstetra, e a minha pressão estava 14/9. Aí ele me passou remédios para tomar e eu comecei a tomar para até o final da gestação, para ter uma gestação tranquila, minha pressão não sobe muito. Só que quando eu cheguei na semana 28 de gestação, eu comecei a inchar muito, meus braços, minhas mãos, meus pés, minhas pernas inchavam muito. E quando eu passei nessa consulta de pré-natal, que ele falou que a minha pressão estava alta, eu logo fui no nosso senhor Google pesquisar. E lá eu li vários relatos de pré-eclâmpsia e vi que é muito grave, né? É um quadro muito grave. Dificilmente o bebê ou a mãe sai vivo, então assim... E eu via qual que eram os sintomas, né? Então quando eu cheguei na semana 28, eu comecei a inchar muito meu rosto, as minhas pernas, as minhas mãos. Eu já sabia que era um sinal de pré-eclâmpsia. Então eu fui trabalhar normal, né? Tava calor, achei que podia ser inchaço da gravidez, né? E até que chegou um dia que eu tava à noite em casa e começou a sangrar o meu nariz. E eu tava muito inchada, passando mal, né? Eu falei, isso não é normal. O nariz sangrando assim não é normal. Daí não fui no médico o dia que sangrou, no outro dia trabalhei o dia inteiro e resolvi ir no médico. Falei, não, melhor eu ir pra ver o que tá acontecendo. Eu já sabia que minha pressão era um pouquinho alta, né? E fui. Cheguei lá, eles me internaram, falaram que a minha pressão tava alta. Alta o quê? 14/9, que já, pra gestante já é o suficiente, né? E eles me internaram. Fiquei em torno de 10 a 12 dias internada, pra eles controlar, tomando medicação, né, de repouso. Tive alta, né? Eles viram que controlou a pressão, vou mandar ela embora pra casa, tive alta. Nesse mesmo dia que eu tive alta, eu tive consulta com o meu obstetra. Fui na consulta, chegando lá, ele foi aferir a minha pressão, tava 16/10. Imediatamente ele mandou eu voltar pro hospital. Voltei e internei. Nesse mesmo dia que eu internei, isso era dia 29 de setembro. Detalhe, a minha filha estava prevista para nascer até 28 de novembro. E no dia 29 de setembro eu já estava lá no hospital e eu passei muito mal na madrugada, uma dor muito forte no estômago, dor na cabeça, uma pressão muito forte. E no outro dia o médico olhou pra mim e falou assim, a gente vai fazer seu parto. Nisso, um detalhe, nessa internação que eu fiquei de 12 dias antes do meu parto, eles já me deram injeção de corticoide para amadurecer o pulmãozinho dela, porque já sabia que provavelmente ia nascer antes da data, né? Só que eles não esperavam que seria tão antes, eles estavam tentando aguardar até as 34 semanas, né, pelo menos. E aí eu comecei a passar muito mal, até que ele chegou pra mim e falou assim, a gente vai fazer seu parto hoje, e hoje 3 horas da tarde você vai começar a sulfatar. Sulfatar é o quê? É um medicamento que eles dão na sua veia horas antes do seu parto, quando você tem pré-eclâmpsia, e depois do parto você fica mais 72 horas sulfatando pra poder controlar a sua pressão. Nisso, eu enchei o dobro assim do que eu tava, eu fiquei irreconhecível. Aí fizeram meu parto e eu só pedi a Deus que minha neném saísse da minha barriga chorando, porque chorar é um sinal de que tá viva, né? Que saiu bem da barriga, que tem o pulmão bom. E eu tava assim, passada, até que eu ouvi o chorinho. Quando eu vi, já enrolaram ela assim, correndo no pano, levaram, colocaram uma touquinha nela, me mostraram rapidinho, aquela coisinha desse tamanho. Eu dei um beijinho na cabeça, assim, e levaram. Não vi mais minha filha. Até que eu fui pro semi-intensivo. Só pra ter noção da gravidade, o semi-intensivo, ele é uma casinha antes da UTI. Então assim, você tá no semi-intensivo, se você piora, você vai pro UTI. Se você tem uma melhora, você vai pro quarto. Então eu tava ali no meio, de tão grave que tava a situação.
Aí fui pro semi-intensivo, fiquei acho que 2 dias lá no semi-intensivo, com controle de pressão, controle do coração, tudo, porque assim, era muito grave, né, o perigo de eu morrer, né, a minha filha já estava salva, mas eu ainda estava, né, em perigo. Eu tô resumindo bem, assim, porque é muito longa a história, então eu vou resumir, assim, o máximo. Aí tudo bem, depois fui pro quarto, né, não subi pro UTI, né, graças a Deus, fui pro quarto, tive alta do semi-intensivo, fui pro quarto. Depois de 4 dias, eu resolvi ir na UTI neonatal, ver a minha filha. Tava me recuperando do parto ainda. A gente não tem noção do que é o prematuro até você ver um. A gente pensa que é um bebezinho pequeno, só. E quando você tá grávida, você sonha com o nascimento do seu filho, aquele bebê gordo, corado, lindo, maravilhoso, que você coloca a roupinha e pronto, tá o seu bebê lá. E não é bem isso que acontece, né, quando um bebê nasce prematuro, que as mães de prematuro passam. Então eu me recuperei da cesárea, mais ou menos, né, e no 4º dia eu resolvi ir na UTI neonatal ver a minha bebê. Quando eu cheguei lá, como eu já disse, eu não tinha noção do que era um bebê prematuro. Cheguei lá, vi a minha bebê desse tamanho, ela nasceu com 38 centímetros e 1,80 kg. Quando eu fui ver ela já tinha perdido, porque qualquer bebê que nasce a termo, né, de 9 meses, perde peso depois que nasce. Não foi diferente com bebês prematuros. Ela nasceu com 1,80 kg, mas depois de 4 dias que eu fui ver, ela estava pesando 985 gramas. Então você pensa, o bebezinho com 38 centímetros, pesando 985 gramas, dentro de uma incubadora, cheia de fio, com uma máscara de oxigênio. Graças a Deus era máscara de oxigênio, não era um tubo, porque ela não precisou ser entubada. Com a máscara de oxigênio, com uma luz azul em cima dela. E na verdade você não vê um bebê, você vê um monte de aparelho e aquela coisa desse tamanho lá no meio. Não é o bebê que a gente sonhou, né? E aí eu fui ver, eu tava bem até esse dia. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, olhei, sim, e não consegui raciocinar que aquilo era, que aquela bebezinha que não dava pra chamar de bebê. Era minha bebê. E daí até isso processar na sua mente, na sua cabeça. Então eu não sabia como que era a cara dela, eu não sabia, porque não dava pra ver. E daí, depois de... Isso é história pra outro vídeo, mas depois disso foi assim um turbilhão de emoções, né, na minha cabeça. Que aí caiu a ficha, mas em outra oportunidade eu conto como que foi. E depois daí foi só Deus mesmo pra sustentar. Mas graças a Deus, como eu falei, a minha neném não precisou ser entubada. Ela, durante a estadia dela na UTI, ela não precisou tomar antibiótico. Já é um milagre, porque bebês prematuros precisam tomar antibiótico para infecção. A minha bebê não teve nada, gente. Nada, sabe o que é nada? Ela estava ali só para ganhar peso e vir embora para casa. E ela nasceu de 31 semanas, mas ela já nasceu com peso baixo por causa do quadro de pré-eclâmpsia. A gente para de passar as proteínas pro bebê. Então era pra ela nascer um pouco mais gordinha, de acordo com a minha semana de gestação. Mas, né, devido ao problema, ela nasceu bem mais magrinha. Então, assim, é um processo enorme, assim, na cabeça de uma mãe, que só Deus mesmo pra não deixar você doida, assim, sabe? Que você fica doida. Aí tudo bem, foi passando os dias, eu fui tirando a máscara dela, eu consegui ver a minha filha, eu consegui ver o rostinho dela, magrinha ainda, mas conseguia ver, já que era um bebê, né? Pequenininho, mas era um bebê. Foi passando os dias e daí eu fui me aproximando mais, eu podia trocar a fraldinha dela, eu podia pegar ela no colo. Então isso tudo já vai criando, né, um vínculo com o neném que eu não tive quando ela nasceu. E mamar no peito ela não mamava ainda, né, porque ela não tinha força, precisava de força no pulmão pra sugar, né. Então eu ia no lactário, que é um lugar de tirar leite, e é uma máquina que fica sugando o seu peito, sai leite e dá pro seu bebê, pela sonda, e nem é pela boca. Então assim, é um processo muito complicado para uma mãe, né. E foram 38 dias de UTI, na verdade foram 25 dias de UTI
e o restante foram no semi-intensivo, quando ela chegou a 1,5 kg, como ela não tomava antibiótico, como ela não tinha nada, milagrosamente, ela foi transferida para o semi-intensivo, que é cuidados intermediários, que é crianças que estão estáveis, que não precisa de cuidados de UTI. Isso já foi uma vitória para mim. Com 1,5 kg ela foi, e com 1,8 kg ela ia sair da incubadora e ia colocar roupinhas. Gente, parece uma coisa muito simples. Colocar roupa. Todo bebê coloca roupa, mas não. Quando você é mãe de prematuro, você colocar a roupa no seu bebê depois de tanto tempo vendo dentro de uma incubadora é sensacional. Assim, é uma descoberta. E ela atingiu 1,8 kg, colocou roupinha. Assim, eu tô falando tudo muito resumido, porque a história é muito longa. E quando ela atingiu 2,15 kg, na verdade, né? Que eu cheguei, um dia ela tava com 900 e pouquinho, 980, no outro dia eu cheguei, ela tava com 2,15 kg. E finalmente chegou o grande dia de trazer ela pra casa. Então ela veio pra casa pesando 2,15 kg, depois de 38 dias na UTI. Já era um bebê com roupa, já era o bebê que a gente sonha, já era o bebê que a gente espera quando sai da barriga. Né? Foi o bebê que eu não tive quando ela nasceu, eu tive quando ela teve alta. Então eu falo que parece que ela nasceu no dia que eu tive alta dela da UTI, que eu trouxe ela pra casa. Que aí era um bebê conforto, era um bebê com roupa. Então eu falo que ela nasceu ali, que na verdade ela vai ter duas datas de aniversário, que é a data que ela nasceu e a data que ela saiu do hospital, que pra mim foi a data mais importante, que foi quando a minha bebezinha, eu tomei posse da minha bebê. Eu falei que ela tava lá na UTI, as enfermeiras que cuidam, a gente troca uma fralda, a gente pega, mas a gente não toma posse do nosso filho. Então aquele dia foi que eu tomei posse da minha bebezinha, que eu trouxe ela pra casa e hoje ela tá aqui linda, vai fazer 2 meses daqui 3 dias, e gordinha, já é um bebezinho fofo, rosado, sabe? Ela nasceu com 38 centímetros, hoje ela tá com 46, pesando, na última consulta ela tava pesando 2,235, provavelmente ela já tá mais gorda, porque já faz um tempo que eu passei na consulta. Então, foi um período bem difícil, mas Deus sustenta e nos ajuda, e a gente passa por ele, e esse canal é pra ajudar. Eu sei que é muito comum acontecer parto prematuro, seja ele qual for o problema que a mãe tem, né? E eu quero ajudar essas mães, falar que tudo passa, que o seu bebezinho sai da UTI e gordinho. E eu vou falar de vários assuntos abordados a prematuridade aqui. E é isso. Foi só um resumo do que eu quero abranger aqui no canal. Não vai ser só de prematuridade, a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre decoração, sobre moda infantil, sobre muita coisa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, e é isso, gente. Fiquem ligadinhos que logo vai ter mais vídeo aí pra vocês. Tchau!